Bom, pessoal, vamos resolver aqui mais um exercício de mais especificação da forma funcional, né? Essa aí é a prova do segundo semestre de 2017, tá? Então, o exercício fala o seguinte: considere o seguinte modelo. Aí ele dá aqui o salário em função da educação, experiência e idade, e uma dame se a pessoa cursou ensino privado ou não. 1 se for privado, 0 se for público. A gente observa o seguinte, né? A partir dos dados do exercício. Ele dá que o r ao quadrado, né, é 0,50, é meio com 200 observações, certo? Ele fala o seguinte, olha, se adicionarmos as variáveis explicativas, idade ao quadrado, edu ao quadrado, x per r é igual a 0,55, a evidência de mais especificação na forma funcional. Então, o negócio é o seguinte, primeira coisa que a gente tem que identificar, eu vou fazer um teste reset ou F em bloco? Eu vou fazer um teste F em bloco. Por quê? Porque eu não estou acrescentando as formas polinomiais ao quadrado e ao cubo, e sim apenas algumas das variáveis, certo? Ou seja, não é uma forma tão geral quanto o teste reset seria, ok? Então vamos lá, ó. Como eu vou estruturar o meu teste, né? Vejam vocês, eu reescrevi aqui a educação e coloquei os coeficientes. Beta 6 para edu ao quadrado, beta 7 expert ao quadrado e beta 5 idade ao quadrado. Em minha hipótese nula eu falei assim, olha, a hipótese nula significa que, olha, acrescentar esses caras não muda nada, ou seja, a omissão deles não causa nenhum problema. Aqui eu estou falando que, olha, pelo menos um desses caras, ou todos, ou dois deles, eles fazem uma diferença no nosso modelo, certo? É justamente isso que a gente vai fazer. Bom, todo teste de hipótese envolve um cálculo de uma estatística de teste, ok? Essa é a nossa estatística de teste. Mas se a gente for ver aqui, existe um tal de r ao quadrado irrestrito e o r quadrado restrito. Tem um Q, né? Tem n, que a gente sabe que é 200, e tem um K, certo? Bom, primeiro lugar, então vamos dar nome aos bois, né? O que é o r quadrado irrestrito? O r quadrado irrestrito é o r quadrado do modelo mais ampliado, certo? Ou seja, aquele que foram acrescentadas as novas variáveis. Então, r quadrado irrestrito é 0,55. O r quadrado restrito é 0,50, que é o modelo mais restrito. Quem são? São número de restrições, que na verdade são o quê? São as novas variáveis que eu acrescentei. Quantas variáveis eu acrescentei? Idade ao quadrado, edu ao quadrado, expert ao quadrado. Logo, Q é igual a 3, certo? O r quadrado restrito, irrestrito aqui, eu já sei quem é, n é 200, certo? O próprio enunciado, 200 observações. E o k? O k é 7, mas o k são quem? São as variáveis do meu modelo irrestrito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Logo, k é igual a 7. Então, a gente resolve aqui, certo? A gente vê que deu 7,1253, né? A gente obteve a estatística de cálculo aqui, 7,1253. Olhando aqui nas observações, ele fala que, olha, a estatística crítica, né, a região crítica é o quê? Ela é 2,31 a 10% de significância, respectivamente. Então, o que a gente vai fazer? Bom, se F crítica é 2,31 a 10%, vamos pensar aqui, ó, eu montei aqui esse gráfico que mostra o quê? Que mostra a região crítica, certo? Quando o valor calculado pertence à região crítica, eu rejeito a hipótese nula. Quando não pertence, eu não rejeito a hipótese nula. 7,1253 pertence à região crítica? Pertence, então eu rejeito H0, ou seja, pelo menos um desses caras ele é importante, ou seja, a evidência de mais especificação da forma funcional. A letra B é o que? Ó, eu já até respondi. Qual a diferença entre o teste realizado no item A e fazer o teste reset? Bom, o teste reset ele faria o quê? Especificamente, ele colocaria as formas polinomiais ao quadrado e ao cubo. E, embora sendo mais geral, o teste reset não gasta muitos graus de liberdade, porque ele só coloca a forma polinomial ao quadrado e ao cubo. Ele não coloca variável por variável ao quadrado e ao cubo. Embora o teste reset, lembrando, não pode nos ajudar a identificar quem é que está faltando no modelo, certo? Bom, a C ela fala o seguinte: considere a seguinte regressão e dá a regressão aqui, certo? Qual o efeito de experiência dos salários em reais quando o expert é de 4 anos? Qual o ponto que experiência passa a afetar negativamente o salário? Respectivamente, qual das alternativas estaria correta? Bom, quando o papo é efeito de
experiência no salário, ou seja, mudança no salário, a mudança expert vai mudar o salário em quanto? Basta a gente pensar em uma derivada, certo? Então vamos derivar salário em relação à experiência, certo? Então na hora que eu derivo o salário em relação à experiência, aqui o que eu faço? Bom, vira 150, aqui eu tombo o expoente, 2 vezes 2 fica menos 4 expert, certo? E como o enunciado perguntou, quando o expert é igual a 4 anos, qual vai ser o efeito sobre o salário, né? Qual vai ser o efeito sobre o salário em reais? Vai ser 134, certo? Eu simplesmente substituir expert por 4. Por fim, a partir de qual momento, certo, o salário, a experiência passa a afetar negativamente o salário? A gente tem que lembrar de estatística de econometria 1, em que a gente sabia que tem uma relação negativa entre experiência e salário, certo? Então, a partir de um certo ponto, ou seja, no ponto máximo, pensando aqui num gráfico, certo? Esse aqui é o gráfico salário e experiência. No ponto de máximo, ou seja, quando minha derivada é zero, a minha experiência vai passar a afetar o salário negativamente. Então, eu só igualo a zero, certo? 75 dividido por 2, 37,5 anos. Alternativa verdadeira, alternativa 1. Ok? Obrigadão.